Emília Lacerda, e hoje estou aqui para te contar como que eu descobri que não sou só eu que tenho TAG. Durante muito tempo eu achava que tudo aquilo era só comigo, né? Todas aquelas sensações que eu sentia, que a minha cabeça acelerada demais, que tudo aquele mal-estar que eu sentia era só comigo. Eu achava, por um momento eu achei assim, nossa, parece que eu tô perdendo a resiliência. Nossa, eu tô perdendo o controle das coisas, eu preciso me acalmar, eu tô muito nervosa, vou tomar um chazinho, não sei por que eu tô assim, por que eu tô ansiosa desse jeito. Mas eu não percebia eu não sabia que era um transtorno ainda, né? Eu achava que era só comigo, eu achava que tava acontecendo só no meu mundinho, que era alguma coisa que eu tinha passado, que era por alguma pressão que eu tinha passado. Tinha pouco tempo que eu tinha perdido um bebê, eu achava que era por causa disso ainda, né? Mas a gente vai percebendo que fica constante, que não para, que vai se repetindo. Então, foi quando eu parei e pensei, não, tem algo errado. Não deve ser só comigo. E aí eu descobri que milhares de mulheres, e não só mulheres, homens também, sentem o que eu sinto. O nome é TAG. Pra mim era um nome desconhecido até pouco tempo, até quando eu descobri que eu tenho TAG. E quando eu descobri, eu pensei assim, o que é isso? Porque eu não escutava falar no dia a dia. E até hoje, quando as pessoas me perguntam, você tem ansiedade? Eu falo, não, eu tenho TAG. Mas o que é TAG? É um transtorno da ansiedade, né? Porque muita gente ainda não sabe, só que muita gente tem TAG. Muita gente tem TAG. E juntos nós vamos nos apoiar para tornar a convivência com o TAG mais leve. Porque eu acredito que o TAG está na nossa vida de passagem. Já já ele vai ter que ir embora, ele vai ter que ceder. A gente vai fazendo o tratamento certinho, vai encontrando leveza e a gente volta para o equilíbrio de nossas vidas. Quando as primeiras crises começaram, eu me isolava. Eu achava que era fraqueza minha, que por algum motivo eu não tinha me preparado o suficiente para a ocasião, que estava me deixando ansiosa, porque eu ainda não sabia que eu estava com TAG, né? Então eu ficava tentando descobrir o que eu estava sentindo. Então eu achava que era alguma coisa de mim mesma. Eu carregava uma culpa de não dar conta da rotina. Eu achava que era exagero que eu estava sentindo diante de pouca coisa. E eu tinha muita vergonha de falar o que eu estava sentindo. Eu não falava o que eu estava sentindo. Eu não falava porque eu achava que ninguém ia entender. Eu achava que era só comigo e que ninguém entenderia, e que aquilo ia passar com o tempo, que depois sumiria e pronto. Eu pensava assim, isso afetava minha rotina, isso afetava meu trabalho, isso afetava minha família, isso afetava meus relacionamentos, né, com as minhas amigas, afetava a mim mesma. É como se eu estivesse sempre tentando esconder algo, mas eu carregava um peso, mas um peso por causa disso. E como eu não conseguia desabafar, eu comecei a escrever. Eu escrevi o De Repente TAG. E quando eu escrevi, eu falei assim, bom, agora eu tenho que mostrar, né? As pessoas que me perguntarem, eu vou entender com o De Repente TAG. E aí eu fui e postei De Repente TAG na plataforma, né? E as pessoas começaram a adquirir, as pessoas começaram a entender o que estava acontecendo comigo. E aí eu fui percebendo que não era só eu, porque eu comecei a receber feedbacks. Ah, eu também tenho isso, eu fui diagnosticada com isso. Outros falavam assim, nossa, eu tenho sintomas parecidos, eu vou olhar com o meu médico. E aí eu fui percebendo que eu não estava sozinha, não era só comigo. E quer saber? A maioria das pessoas pensavam como eu. Pensava que ninguém ia entender, que era só na cabeça delas. Porque, gente, é complicado explicar. É complicado para as pessoas entenderem. Então, a gente já sente cansado só de pensar no que a gente tem que explicar. Como que eu vou explicar isso? Porque tem coisas que a gente não sabe explicar, a gente sente. A gente está sentindo, mas a gente não sabe explicar o tamanho, a intensidade. Saber que tem milhares de pessoas que sentem o que eu sinto não diminui a dor, não diminui o sentimento, a sensação, não diminui as emoções, né? A gente continua sentindo. Só que nos traz uma leveza por saber que tem outras pessoas junto com a gente. Que a gente não tá sozinho nessa guerra, que a gente pode compartilhar coisas que deram certo para uma para dar certo para outra, que a gente pode conversar entre nós, que a gente vai se entender, porque uma coisa é você falar para quem tem TAG e o que você tá sentindo.
a pessoa entende, porque ela também sente. Outra coisa é você falar para quem não entende. A pessoa vai balançar a cabeça, mas não vai sentir. É como uma mãe ganhando um bebê de parto natural. Ela pode falar para alguém que já teve e a pessoa vai entender a dor. Mas se ela falar para quem nunca teve, a pessoa vai imaginar, mas ela nunca vai saber qual que é a dor de um parto sem ter tido um parto natural. É a mesma coisa a gente tentar conversar com quem não tem TAG sobre isso. A pessoa vai compreender, mas nunca vai saber ao certo o que a gente sente. E é por isso que a gente tem esse espaço, para a gente poder falar, para a gente poder falar o que deu certo para uma, deu certo para outra. Comenta o que tá dando certo para você. Comenta o que você quer que eu fale mais nos próximos vídeos, né? E isso a gente vai criando essa relação para construir uma leveza na caminhada junto com o TAG. E quando eu percebi que outras pessoas também tinham o que eu tinha, né? E mandavam para mim devolutivas falando da forma que faziam, de como agiam, de como superavam as crises, né? E a gente foi trocando essas informações, isso me deixou mais forte. Isso me deu força para construir esse canal, para construir os outros meios de comunicação com vocês, né? E essa troca foi como se de repente eu não precisava mais fingir que estava tudo bem quando não estava. Eu não precisava mais fingir que eu não estava sentindo nada quando eu estava sentindo algo. Falar sobre a ansiedade é necessário. Não que isso vai eliminar o que a gente sente, mas é óbvio que diminui um pouco o peso, porque a gente entende que a gente não está sozinho. Não porque a luta acaba, mas sim que a gente encontra o suporte para caminhar de volta ao equilíbrio, com leveza, com mais tranquilidade, não como se estivesse no filme de terror. No meu dia a dia, pequenas coisas que eu faço já me ajudam muito. Por exemplo, eu tiro pequenas pausas, pausa para tomar um café, pausa para sentar na rede, pausa para tomar um banho, lavar o cabelo. Amo cheiros gostosos, então eu me perfumo, eu passo um hidratante, eu cuido de mim. Isso me ajuda muito com a autoestima, que é muito importante, que é um dos pontos afetados, né? Hoje eu tenho momentos com meus filhos, momentos com meu esposo, momentos com as minhas amigas, né? Qualidade de tempo com as pessoas que eu amo. Antes eu não conseguia fazer isso. E isso também me ajuda, porque sentir o carinho de todos é muito bom. Tudo que a gente faz para evitar uma crise é bom. Então tudo que te faz sentir bem é bom. Até mesmo quando você já percebe, nossa, eu não tô bem, eu tô sentindo alguma coisa, você tem uma pessoa para conversar, e aí você conversa com essa pessoa e aí você se sente melhor. E quando você tá com crise também, você tem uma pessoa certa para conversar, para chamar, me ajuda, eu tô com crise, e isso também é bom. E assim a gente vai encontrando as levezas para poder continuar caminhando e encontrar o equilíbrio. São pequenos passos simples, como a valsa 2 para lá e 2 para cá. Na nossa vida também, pequenos passos simples, mas que tornam tudo mais agradável pra gente. E isso nos faz lembrar, eu não preciso enfrentar isso tudo sozinha. E você também não precisa enfrentar sozinha. Se você se identificou com algum ponto desse vídeo, respira fundo. Você não está sozinha. Vamos conversar e criar essa rede de acolhimento. Se você quiser acompanhar essa série completa, se inscreva no canal e ative o sininho. Você não pode perder os próximos vídeos. Juntos nós vamos trilhar esse caminho de volta ao equilíbrio. No próximo vídeo vamos falar sobre como nasceu esse nome de repente TAG. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.